Pontualmente 12 horas, e nós vamos começar um caso de arrepiar os cabelos de verdade de muitas coisas, né, Edileide? Edileide está aqui com a gente para coordenar, o Michael ali ao nosso direito, o Tito à nossa esquerda, a Edileide vai apresentar os dois residentes que vão mostrar os casos para nós. Perfeito. Bem-vindo a todos, obrigada pela participação. Hoje teremos apresentando o caso Dr. Leonardo Cler e depois um breve resumo pelo Dr. Gabriel Tambelli. Então, vamos começar. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou R1 aqui do Instituto. Vou estar apresentando o caso dessa tarde. Bom, um paciente deu entrada no Instituto no dia 1º de fevereiro, identificação ASG, masculino, 51 anos, taxista, casado, natural e procedente de São Paulo. Como história patológica da moléstia atual, o paciente procura o PS do Instituto devido a quadro de palpitações e dispneia aos moderados esforços. Esses sintomas iniciaram após uma internação hospitalar por Covid que o paciente apresentou no início, de janeiro do atual ano. Ele negava outras queixas na entrada. Como antecedente patológico, o paciente hipertenso, com diagnóstico por volta dos 45 anos de idade, negava outras comorbidades e de antecedentes familiares dignos de nota, os familiares de primeiro grau eram hipertensos. Da prescrição que ele utilizava na entrada, ele utilizava losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, e hidrocortiazida, 25 mg dia. Ao exame físico, um exame físico predominantemente sem grandes alterações. O que chamava a atenção era uma frequência cardíaca elevada na entrada, de 116 batimentos por minuto, uma pressão arterial da entrada de 117 por 76, saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente, sem demais alterações. Os exames laboratoriais iniciais, grande parte dos exames sem grandes alterações. O que chamava a atenção era o dedímero, um pouco elevado, de 713,9 nanogramas por ml. O valor referência do exame é de 500. A troponina, a primeira dosagem, veio de 135,6 e a segunda dosagem, 6 horas após a primeira coleta, veio de 87,84. Um delta entre os dois valores de 35,2%. O NT-proBNP era de 699, o valor referência calculado para a idade e o sexo era de 125. O valor de referência da troponina de 11, né? Exatamente, do kit, nosso kit de 11. Bom, a gente tem um eletrocardiograma, o eletrocardiograma do paciente em ritmo sinusal, e a gente pode notar a sobrecarga de câmaras esquerdas importante. Quer comentar o eletrocardiograma, doutor Tiago, e fazer um resumo do caso? Boa tarde a todos. A gente tem um caso de um paciente de 51 anos, hipertenso, que depois de um quadro de Covid, ele evolui com dispneia e palpitações, procura o pronto-socorro por conta dessas queixas. Chama atenção um exame físico relativamente inocente, paciente hipertenso, mas com a PA controlada na avaliação. E chama atenção os exames laboratoriais dele, estão tocados. A gente tem um dedímero alterado, um BNP alterado. A gente tem uma troponina que fez curva, inclusive. E no eletro chama atenção aí a sobrecarga bicameral esquerda. A gente tem uma fase negativa de onda P em V1, chama atenção. Os complexos QRS também exuberantes, com até um padrão de strain, um segmento ST e onda T invertidos. A gente tem mais uns dados aí para continuar a investigação, mas a gente já levanta algumas hipóteses diagnósticas com isso. Nesse quadro pós-Covid, a gente pode pensar em miocardite, a gente pode pensar numa síndrome coronária aguda e num TEP, talvez. O eletrocardiograma nos surpreendeu um pouco, né? Vamos ouvir a opinião do doutor Fernando Scolari, antes da gente analisar o eco que ele trouxe para a gente no pronto-socorro. Fernando, você está nos ouvindo? Um eletro inesperado, né? Caso interessante, né? Acho que a gente teve muitos pacientes nas emergências com quadros parecidos, né? Principalmente em pacientes com Covid internados, há muitas queixas de uma fadiga após internação.
Acho que congelou sua imagem, Fernando. Vocês me ouvem bem? Agora é normal, sim. Tá. Então, acho que já tem vários trabalhos mostrando que os pacientes têm algumas síndromes pós-Covid, assim, com dispneia, com fadiga, mas geralmente é relacionado não aos mecanismos centrais, mas mais periféricos, né? Mas nesse caso, a gente tem uma queixa de dispneia em si e um BNP bastante elevado. Inicialmente, ali olhando o caso, me parece que eu iria mais para o lado de uma insuficiência cardíaca, né? E aí, pela questão da Covid recente, pensaria em miocardite, que explicaria perfeitamente essa troponina um pouco mais elevada, pensando num dano tipo 2, não um dano coronariano em si. O dedímero um pouquinho elevado, a gente sabe que o dedímero aumenta nesses casos, assim, em TEP geralmente a gente tem uma elevação bem expressiva, né? Mas eu acho que concordo, né, com o que eu dito antes também, TEP entra no diagnóstico diferencial. Pericardite, acredito que não tem infradifuso no eletro, não tem dor torácica, né? Mas com certeza que no momento que a gente está, tem que pensar em algo relacionado à Covid, né, com essa exposição que ele teve. Perfeito. Depois eu vou pedir a opinião do Maico, mas vamos ver o eco que o paciente nos trouxe, né? Isso. Antes disso, a gente tem um raio-x sem nenhuma alteração digna de nota, e o ecocardiograma externo, que ele trouxe na entrada. O que chamava atenção era um septo um pouco aumentado, de 12 milímetros, fração de ejeção de ventrículo esquerdo preservada, de 66%, com função biventricular preservada, sem nenhuma alteração valvar digna de nota. A PSAP era de 25, estimada pelo refluxo tricuspídeo, ausência de derrame pericárdico, e a veia cava inferior fina, com colabamento inspiratório maior que 50%. Diante disso, a gente começa a levantar as nossas principais hipóteses diagnósticas. Doutor Michael, eu quero lhe perguntar, o doutor Fernando levantou a possibilidade de uma miocardite, que eu compartilho, seria minha primeira hipótese para esse caso, miocardite, falou de síndrome coronariana aguda e um TEP. Na sua opinião, você escolheria qual desses 3 diagnósticos? Boa tarde. A minha ideia inicial, antes de mais nada, era levar sempre ao lado da coronária, porque o nosso ônus como cardiologista é uma curva de troponina que ela tem o seu valor. Eu esperaria que ele mantivesse, se fosse crônico, os mesmos patamares, mas ele fez uma curva maior do que 20%, em vigência de alguns sintomas que podem ser equivalentes. Então, assim, descartar a coronária seria, sim, o primeiro passo. Talvez um CAT nesse momento, talvez não, mas pelo menos um angiotomo de coronárias eu pediria, sem sombra de dúvidas, alguma avaliação coronariana propriamente dita. Me chama a atenção que, se você colocar o eletro como centro e o ProBNP associado, parece que é uma coisa mais antiga. Eu pensaria assim, poxa, um HVS significativo, com D1 grande, AVL grande, e um ProBNP mais alto, ou esse paciente ele chega para mim com um provável IC, essas palpitações, dispneia, com um BNP alto, eu ficaria me perguntando, será que ele já tem uma doença de base que foi exacerbada em função do Covid? Ou será que é tudo novo? Se fosse novo, eu esperaria um quadro um pouco mais exuberante, não simples palpitações isoladas. Então, eu ficaria bem dividido entre uma miocardiopatia já prévia, piorada pelo Covid, né, ou uma coronária. Eu pensaria por esses 2 lados inicialmente, mas a síndrome de IC está marcada aí com esse BNP mais alto, eu pensaria por esse lado. Eu queria pedir para você mostrar de novo, Leonardo, o raio-x, que passou muito rápido. Apesar de que ter uma queixa de dispneia, ele não tinha nenhum sinal clínico de insuficiência cardíaca, né, de congestão visceral nem pulmonar, e o raio-x de tórax também não tinha nada que sugerisse congestão pulmonar nesse paciente, né? Então, estamos aqui na decisão agora de qual o primeiro exame a ser solicitado nesse momento, né? Temos um eco com fração de ejeção normal, com a cava colabando bem, né, fina a veia cava. Então, não está aparecendo um quadro de IC mais significativo. Doutor Rudinei, você quer comentar o que você pensaria e qual seria o exame que você pediria nesse momento? Professor, chama atenção nesse ecocardiograma esse septo de 12 milímetros, né? É um septo um pouco maior em relação à parede posterior. Eu sigo na linha de raciocínio do Dr. Michael, né, de alguma miocardiopatia prévia que esse paciente tinha, com alguma coisa mais aguda subjacente, né, posterior ao COVID. Possivelmente, eu pensaria em ir para a ressonância cardíaca para ver como é que realmente esse miocárdio desse paciente.
Vamos ouvir o doutor Ibrahim, o homem da imagem, nosso Antes mestre, eu queria ressonância, perguntar, esse eco tom. que você mostrou de quanto tempo antes da internação aqui? Foram poucos dias antes. Alguns dias antes. Bom, no pronto-socorro foram feitas algumas hipóteses diagnósticas. Tromboembolismo pulmonar foi a principal hipótese diagnóstica inicialmente realizada, miocardite e uma síndrome coronariana aguda, no contexto do sintoma do quadro clínico do paciente. Não teve dor, não, Leonardo? Ele não teve dor. Não teve dor. Pensaram talvez numa dispneia como um equivalente anginoso, né? Alguém quer comentar que exame pediria nesse momento? Ressonância, tom, antes do mestre falar? O mestre está online, ele não está aqui. Doutora, só para pontuar que o balizador principal do raciocínio aqui, a gente está usando o dedímero e a troponina, no final das contas, né? Eles estão sendo nossos pontos de viés aqui. Será que o dedímero está puxando para TEP? Será que a troponina está puxando para infarto? Mesmo com eletro, com eco, a gente ainda está sendo induzido por essas duas informações. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso ao longo da discussão. Doutora Heloísa, qual seria o exame que você acha melhor nesse momento? Pelo pouco que eu peguei aqui do final, eu acredito que uma ressonância seria interessante por a gente conseguir tanto ver a parte inflamatória, né, assim como a isquêmica, para a gente ver a parte de reforço, de se tem alteração segmentária. Eu acho e se que fosse a AM sem supra? É uma das suspeitas, né? A gente faria ressonância agora? A tropa é positiva. É mais positiva do que o dedímero positivo. A gente faz ressonância em AM sem supra na fase aguda? Não, aí não costuma fazer. Se a suspeita é síndrome aguda, talvez não fizesse, né? Nas outras tem indicação mesmo. Mas a gente poderia ver um infarto agudo, né? Poderia, a gente vê a só fibrose. Polemizar, né? Na ressonância, a gente poderia ver se tem uma área de sugestivo de infarto. Poderia. Tem alguns serviços nos Estados Unidos que fazem ressonância de rotina em caso de dúvida, para ver se tem um infarto. Então, a ressonância poderia mostrar miocardite, né? Poderia mostrar o real-start de miocardite, o edema, e mostrar a área de infarto. Seria agora, o comentário do Michael é interessante, porque o que norteou, tanto no momento como agora está norteando a discussão, é a troponina e o dedímero. Esse dedímero de 700 é mais ou menos o que vocês costumam ver em pacientes com tromboembolismo pulmonar pós-Covid? Fernando, quer responder essa pergunta? Dedímero Thiago, de 700. Também, meu raciocínio foi o seu. Não estamos te ouvindo, Fernando. Acho que está no mudo. Acho que seu microfone está no mudo. Verdade. Acho que a gente tem visto, né, em pacientes internados por Covid, um aumento de dedímeros, em vários casos, não necessariamente associados com um TEP bem definido, assim, né? De ver, né, síndromes, assim, de hipercoagulabilidade em capilares, algo um pouco mais difuso, assim. Sinceramente, eu esperaria para um quadro clínico que evolui com dispneia, para um TEP, assim, eu geralmente vejo um dedímero que a gente diz que explode, né? Vai lá em cima, assim. Para um dedímero pequeno, a probabilidade pré-teste acaba sendo menor. Por isso que, para mim, não seria a primeira hipótese, mas a gente sabe que sempre pode ser TEP, né? A gente se surpreende às vezes. E qual seria o exame que você pediria nesse momento, Fernando? Olha, eu acho que eu iria para o lado da ressonância, sabe? Porque eu acho que é um paciente que tem uma síndrome clínica que fala em IC, né? Com dispneia. Ele tem taquicardia, que também pode ser um sinal. Ele tem um BNP elevado e, acima de tudo, ele tem uma alteração estrutural. Ele tem hipertrofia que a gente viu no eletro, ele tem um septo aumentado, o átrio esquerdo dele é limítrofe para aumentado, né? Então, parece que juntando tudo, talvez, assim, inicialmente, a gente tem a questão da síndrome isquêmica também, mas botando tudo dentro de um pacote, me faria pensar mais em algo de insuficiência cardíaca, uma miocardiopatia. Se o COVID teve agora alguma relação aqui, fica a dúvida, né? Mas todas essas alterações poderiam explicar uma síndrome de C. Eu concordo com você, porque até esse aumento de espessura do eco poderia favorecer edema miocárdico, né? A gente deveria ter uma fração de ejeção rebaixada. Seria o mais
esperado nesse caso. Mas justificaria o eletro, né, justificaria o aumento de espessura, justificava essa frequência cardíaca mais elevada, e a angiotomo teria o problema, viu, Ibrahim, a angiotomo teria o problema de precisar uma frequência cardíaca mais baixa e ele está taquicárdico. Então, vamos agora ouvir o mestre. Não, eu queria antes, assim, eu gostei muito do raciocínio escolar, como sempre, mas eu queria saber do Tito, porque ele fez o eco uns 2 dias antes de se internar. E aquele eletro é aqui já, né? É a entrada, isso. Septo de 12, parede posterior de 10, você acha que pode ter tido algum problema na interpretação ou na aquisição da imagem? Porque não está parecendo muito coerente com aquele eletro, né? Na verdade, aquela espessura que a gente coloca no laudo, a gente fala aqui toda a reunião, é uma espessura numa localização padrão, né, no segmento basal da anteroceptal. Eu vou lá, meço, está em 12, 10. 12 para 10 é uma diferença que a gente encontra muito, depende do formato do septo, às vezes um pouco do ângulo muda. Essa relação de septo e parede não fecha diagnóstico para nada. Se ele tivesse um eletro normal, por exemplo, não tivesse no pronto-socorro, ele jamais ganharia uma ressonância. Seria bom que ganhasse, todos ganhassem, mas não ganham. E acabaria sendo liberado. Com esse eletro, fazendo um eco, tendo qualquer alteração estrutural, eu concordo que a ressonância deveria ser o primeiro exame. Eu não vejo como sendo uma síndrome aguda, me parece muito mais que uma cardiomiopatia, igual o Fernando Scolari tinha falado. E o eco pode ter perdido, sim. Às vezes você faz a medida, em algumas vezes, e a hipertrofia está em algum local que você não viu, ou que foi mais difícil de ver, ou dependendo do local que você está fazendo no pronto-socorro, na emergência, com a pressa, você não mediu na inferoceptal ou na anterolateral. Existem outros locais com uma hipertrofia maior do que esse 12 milímetros que a gente colocou. Então, acho que a primeira hipótese que eu teria era uma cardiomiopatia. Eu procuraria isso aí, estrutural. Antes do Ibrahim ainda, desculpa, Ibrahim, eu quero ouvir o doutor Tiago, porque ele está me dizendo aqui que ele pediria uma angiotomo. Não é, Tiago? Seria o seu exame, porque você atenderia 3 possibilidades diagnósticas, né? Descartaria as 3. Pois é, doutora. A ideia seria, extrapolando um pouco o que a gente faz no paciente quando ele chega com dor torácica, a gente não esclarece muito bem, existe o triplo descarte, né? A gente, dependendo, consegue avaliar a aorta, que não que seja a hipótese diagnóstica nesse caso, mas seria bom para cortar a coronária e a artéria pulmonar no caso de TEP. Então, se a frequência cardíaca do paciente permitisse, né? Dependendo uma tomografia de tórax com contraste no protocolo adequado, a gente conseguiria ver coronária e descartar TEP. Não sei se o doutor Ibrahim tem algum comentário a respeito. Nos últimos 10 anos no pronto-socorro, Tiago, algumas vezes a gente atendeu o paciente, às vezes de fora, tem uma dor atípica, faz um eletro e vem esse eletro alterado. Quando você colhe a troponina, a gente não tinha um kit rápido, então você colhia e só vinha o resultado depois. Algumas vezes vinha um eletro desse alterado, o paciente não tinha diagnóstico nenhum prévio, a gente pedia tomografia para uma análise coronariana e o doutor Ibrahim vinha com laudo. Tem um aumento da espessura aqui, geralmente apical. Então, era alguns diagnósticos de cardiomiopatia hipertrófica apical que se fez ao acaso por causa de uma dor torácica, um eletro bem semelhante a esse aqui. Em relação ao triplo descarte, é uma coisa meio controversa em quem faz imagem. Muito centro não gosta de fazer, porque para o exame ficar bom mesmo, você tem que injetar 2 vezes o contraste. Uma vez para o tempo pulmonar e outra vez para o tempo da aorta. Existem alguns lugares que fazem isso. Eu acho que em casos selecionados poderia ser uma opção. Esse é um caso que eu acho que faria sentido você tentar fazer um triplo descarte. Como todo mundo comentou, o quadro não é típico, a gente poderia ter uma ideia e ajudar alguma coisa a fazer. Então, talvez em casos como esse valesse a pena. A gente pensa pouco nisso, porque muito local é contra. Se vocês forem ler artigos e tal, o pessoal diz, não, olha, é ruim porque tem que injetar 2 vezes, adquirir 2 vezes. Mas quando a dúvida clínica justifica, e aí o benefício que você traz com a dupla exposição e dupla injeção é maior que o risco que, eventualmente, ainda mais no homem de 51 anos, o cara é 10 anos mais velho que ele. Então, aí o risco da radiação é menor, acho que a gente poderia pensar nisso, né? O inconveniente seria a quantidade de contraste, as 2 injeções. Quantidade de contraste, principalmente. Muito maior, no caso. Você tem que fazer. Aumenta. Não é o dobro, mas aumenta em relação ao que normalmente você faria, porque você faz uma injeção para ver pulmonar, aí você tem que esperar um pouquinho para deixar lavar o contraste e não contaminar a coronária, aí você faz uma outra injeção, aí uma só resolve coronária e aorta. Eu acho a ideia tão interessante, porque dissecção de aorta, não nesse caso, porque ele não tem dor, mas nos pacientes que têm dissecção de aorta, geralmente fica subdiagnosticado demais, né? Sexta-feira, agora passada, o Tiago viu, eu acho que foi com a Marina, ou na quinta-feira passada, eles viram um caso em que isso estava totalmente justificado, que o paciente tinha três coisas.
tinha lesão coronária. Ontem o Renato Arnone estava até contando para a gente. Ele tem oclusão da circunflexa, dissecção de aorta e tromboembolismo pulmonar. E o hematoma e úlcera. Então, assim, acontece. Eu fico pensando quantos diagnósticos a gente deixa de fazer por não fazer. O que você pensa, Fernando Scolari? Dissecção de aorta, TEP e dissecção de coronária? Essa coronária, tudo junto. Oclusão de circunflexa, Fernando, não é nem dissecção. Um dia isso acontece, mas é incomum, né? É difícil. Não, é claro que a gente sempre tem que descartar, mas eu acho que e a gente também está falando de um paciente jovem, né? 51 anos, assim, sem outras comorbidades. Para a gente pensar numa apresentação atípica de uma síndrome coronariana, ele também cai naqueles 5%, né, de apresentações atípicas, assim, e a probabilidade acaba sendo muito menor, né? Eu ainda fico com a essência cardíaca e uma miocardiopatia. Eu também concordo. Eu acho assim que a minha resposta vem em relação ao raciocínio feito, mas eu também concordo, por isso que eu tinha feito a pergunta do dedímero, porque eu concordo com o seu comentário 100%. Sim, a gente esperava um dedímero mais elevado também para pensar em pulmonar e orientar para lá. E faltou a dor, né? Eu acho que essa ideia de fazer o triplo descarte é interessante no paciente que chega com dor no PS, que a gente às vezes subdiagnostica dissecção de aorta e tudo mais. Mas nesse paciente, com esse eletro, que não sugere nada, a não ser a miocardiopatia, eu também acho que a miocardite seria meu diagnóstico principal e eu partisse mais para a ressonância do que para a tomografia. Né? Mas, em defesa do raciocínio feito aqui na casa, nós tivemos, e o Ítalo levantou esses números junto com o Bruno no ano passado, nós tivemos uns 25, 30 casos de TEP com apresentação tardia pós-Covid e uma apresentação clínica completamente atípica. Então, talvez isso possa ter levantado, e a gente viu esses casos, e talvez isso possa ter servido aí de um orientador. Né? Valorizando o eletro, né? Se fosse um TEP, teria que imaginar duas doenças, né? O paciente ter um HVE para hipertensão ou o que seja, e ter um TEP, porque o eletro não é de TEP de forma alguma. O Michael, você ainda continua defendendo avaliar, descartar DAC, né? Volto a dizer, o ônus do cardiologista é tirar a coronária da culpa. Então, a curva de troponina foi 20%. Não tem, pelo menos, um angiotomo de coronária, se você não quer fazer o cardio. Pelo menos. Ibrahim, vamos mostrar então a angiotomo de coronária que o Dr. Michael não quer deixar de lado. Tito, se fosse você, o Tito, a gente estava comentando que aconteceu com ele exatamente o mesmo. Teve Covid em janeiro, mas não teve nenhuma clínica depois, né? Fiquei fanho apenas. Pois é. Então, na verdade, foi solicitada uma tomografia para avaliar TEP, e é o que nós vamos ter aqui, uma tomografia para avaliar TEP. Nessa primeira imagem, puxa, Michael, não está rodando, não rodou. Vocês conseguem clicar em cima desse? Isso, primeiro desse aí. Ah, é sempre isso, né? Eu esqueço. Não, dessa vez não. Bom, esse aqui está rodando. De qualquer maneira, o que chamava a atenção, assim, ele tinha um score de cálcio 0, não tinha nenhuma dica de que tivesse... Vamos ver se esses aqui rodam. Não, esse aqui não está rodando mesmo, mas, enfim... ele tinha um score de cálcio 0, aparentemente sem obstruções das coronárias, mas saiu com muito atrefato respiratório. Mas o que mais chama atenção nesse caso era que ele teve um COVID não pequeno. Isso aqui ainda são áreas residuais, vamos chamar assim, do famoso vidro despolido, a imagem de vidro fosco. Ele tinha um comprometimento pulmonar bastante extenso, como a gente pode observar aqui, olha, seguramente perto, até um pouco mais, 50%, e isso dias depois da alta desse paciente. Então, chamou atenção. Outra coisa que a gente mostra aqui é que não tinha nenhuma falha de enchimento nas artérias pulmonares que pudesse fazer a gente acreditar em TEP. Naquele primeiro momento, já não chamava atenção a possibilidade de ser uma doença coronária, como eu comentei, não foi visto score de cálcio, o que deu para ver das artérias coronárias, elas pareciam normais. Mas o que chamou a atenção das pessoas que viram o exame nesse primeiro momento foi o aumento da espessura miocárdica. Nessa altura, lá, nós não tínhamos a informação sobre o ecocardiograma feito fora, mas chama a atenção esse aumento difuso
E por aqui, por isso que eu perguntei ao Tito, inclusive, um aumento meio simétrico das paredes miocárdicas. Um pequeno derrame pericárdico, que é mais ou menos bem discreto mesmo, mas que chama atenção principalmente por ser homem, né? Em mulheres, acúmulos de líquido desse volume são absolutamente aceitáveis, em homens já é uma coisa que chama atenção, então tem um derrame pericárdico. E existem também uns certos gânglios aumentados, mas isso pode ser ainda residual do processo de COVID, que era o que chamava mais atenção nesse caso, que não tinha nenhuma obstrução das artérias pulmonares. Então, é isso. Descartado o TEP, né? O doutor Michael já está tranquilo agora. Temos até um motivo para a dispneia, que é essas alterações pulmonares que ele ficou pós-Covid, né? Bom, vamos para o eco agora. Então, a primeira imagem, esse paraesternal eixo longo. À esquerda sem cólera, à direita com cólera. A gente não vê nenhum refluxo significativo. E embaixo eu estou ilustrando com o modo M, para a gente poder avaliar se a gente tem ulção ou não. Então, como medidas, eu vejo um septo de 13, então anteroseptal, como a gente comentou antes, uma parede posterior de 10, então um pouco aumentado, anteroseptal, e a ausência de qualquer movimento anterior sistólico, algum outro sintoma ou sinal aqui que eu possa dizer que tem alguma suspeita de cardiopatia hipertrófica, por exemplo. Fazendo um eixo curto na altura da aorta, então eu tenho válvula aórtica tricúspide pulmonar aqui ao lado, parede do ventrículo direito aqui com uma função sistólica preservada. Análise dos fluxos também, eu tenho um refluxo mitral discreto, a ausência de refluxo aórtico, aparentemente tudo normofuncionante. Fração de ejeção pelo método triplanar, né, uma análise mais detalhada. Eu não vejo alteração contrátil ao olho nu em nenhum segmento. E aqui no 4 câmaras, mais na parede inferoseptal, a gente vê o aumento desse segmento basal, e aqui mediu um pouquinho mais do que na anteroseptal, aqui um diâmetro de 14 milímetros efetivamente, mas contratilidade aparentemente preservada. Aumento do ato esquerdo de grau discreto, deu 38 ml por metro quadrado, semelhante ao que tinha dado antes. Diâmetro diastólicos e sistólicos preservados e tamanho do ventrículo direito também preservado. Aqui uma análise tridimensional, então, ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção preservada de 60%, mais uma vez em evidência aqui o aumento da espessura nessa região, e ao lado a fração de ejeção, né, do átrio esquerdo, uma novidade, a gente tem utilizado como trabalho científico, então, uma contratilidade, uma fração de ejeção no átrio esquerdo também preservada. Para surpresa, na análise do strain, a gente tem uma redução no septo, exatamente na região de aumento da hipertrofia. É um achado comum, digamos assim, na cardiomiopatia hipertrófica. Então, diria que tem mais acometimento septal, também na anterior e lateral, mas mais no septal, bem visivelmente. Fração de ejeção do ventrículo direito preservada, 56%. Aqui a gente consegue ver que os volumes também estão preservados, e um FAC também preservado, de 42%. Então, paciente que tem aumento da espessura, mais evidente no septo, principalmente na parede inferoseptal, fração de ejeção ainda preservada e um strain alterado exatamente nessa região do septo do ventrículo esquerdo. Só isso. Não parece muito estranho que um eco feito pela primeira vez não tenha feito o diagnóstico de que o paciente tem um hipertrófico. Ele tem uma espessura não muito aumentada, né, numa região apenas, que poderia até ter outra causa que não seja hipertrófica, tipo a miocardite mesmo, né, poderia ser, e ter o strain alterado na miocardite seria o esperado também. Também, perfeito. Pode ser que essas outras regiões, desculpa interromper, que tenham alteração do strain, pode ser uma sequela da miocardite que ele tenha tido pelo COVID, alguma outra alteração, nada fala contra isso, né? Ele pode ter uma hipertrófia e ter tido miocardite. Se a gente olhar bem atento, aqui é um 3 câmaras semelhante ao paraesternal que a gente utiliza para fazer as medidas, dá para ver claramente que esse segmento, que é onde a gente mede o septo no laudo, ele é menor do que nesse segmento inferoseptal aqui, que é maior, que é onde a gente achou a maior espessura. Tito, algum papilar te chamou a atenção? Porque eu me lembro, o Luciano está no ar, e ele que viu a tomografia, o Paul, eu não sei se o Tuma está, o Paul que viu a ressonância junto com o Tuma, mas chamou a atenção pela tomografia um aumento da espessura do papilar. Você viu alguma coisa aí, não? Não, aqui não consegui ver, doutor Ibrahim.
Às vezes, o eco é um pouco menos específico para isso, né, para a gente ver a espessura. Quando é muito grande, mais refringente, a gente consegue ver. Aqui, aparentemente, não chamou atenção. Mas ele perde um pouquinho, né, para a ressonância. Vamos passar para o Dr. Ibrahim antes disso, para a gente poder discutir sobre as imagens da ressonância. Vejam que o diagnóstico continua complicado, né? O diagnóstico A continua doutora Ana complicado. quer fazer um comentário, por favor, doutora Ana. Microfone, por favor, Ana. Esse aumento de espessura pode falar em edema sendo localizado ali? Essa é a minha dúvida. Pode, Para você, é isso. pode ser edema, né? Tem algumas doenças que você tem o edema, às vezes na fase mais ativa da doença aumenta a espessura e depois ela volta. Um exemplo mais comum hoje em dia, depois do Covid, foi até o Takotsubo. A gente vê um aumento de espessura de alguns segmentos. Quando, digamos, você cura do Takotsubo, né, volta tudo ao normal. Mas essa assimetria, com alteração meio localizada, fala um pouquinho contra... E o que característica você observa para falar, olha, pode ser edema? Tá. Aí acho que aqui mais só uma o Jedi vez, que vai falar aí na ressonância. Aí ele comenta. antes da ressonância, eu queria comentar até com o Michael que a gente fica enaltecendo o eletro o tempo inteiro, né? Mas a gente, vendo aquela hipertrofia significativa no eletro, a gente pensa mais que aquilo seja músculo verdadeiramente, e não seja edema. O que você pensa, Fernando? Temos uma miocardiopatia hipertrófica aqui, ou é uma miocardite ainda, que foi nossa primeira hipótese, minha e sua? Olha, não, eu ainda acho que pela alteração do eletro, fala a favor de uma hipertrofia mais antiga. Assim, eu ficaria com a hipertrófica. Mas nenhum paciente com hipertrófica está livre de ter uma miocardite, né? A gente ainda pode somar as duas coisas. Mas pelas alterações do eletro, eu não pensaria talvez numa alteração tão aguda assim, a ponto de fazer aquelas altas voltagens ali, alteração de repolarização. Ainda mais sem perda de função ventricular, né? A gente esperaria num edema, numa miocardite mais significativa. Doutor Ibrahim, a palavra é sua. Ah, bom, a palavra sim, a certeza não, porque é um caso realmente desafiador. Eu desenhei aqui, essas ainda são imagens angiográficas, aqui está a parte do papilar que eu tinha comentado, e, de novo, para o Luciano, que foi quem viu esse exame no dia do pronto-socorro, já chamou a atenção esse aumento da espessura, e que foi que levou para o eco e também para a ressonância. A ressonância está aqui, são cortes apicais, médio apical, médio basal e basal. Dá para observar o aumento da espessura que o eco já havia mencionado. Existe em alguns locais uma imagem que pode lembrar um pouquinho de aumento de espessura do ventrículo direito, mas nada de excessivo. De novo, aqui chamou a atenção um pouquinho esse aumento de espessura do papilar, né, Tito? E aqui esse corte de 3 câmaras, ele mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, o átrio esquerdo não tem um aumento muito significativo mesmo. O ventrículo esquerdo tem essas áreas de aumento de espessura que a gente observa. Segundo, a gente nota um turbilhonamento na via de saída do ventrículo esquerdo, que não gera gradiente. Isso é um turbilhonamento simplesmente porque esse espaço se estreita e a gente vê o folheto anterior da válvula mitral se dirigindo aqui para a via de saída do ventrículo esquerdo para o septo. E também existe uma insuficiência mitral discreta. Eu trouxe aquelas imagens de fase, essas imagens vão mostrar aqui à direita de quem olha, fica mais fácil ver o turbilhonamento na via de saída do ventrículo esquerdo, e aqui, mais à esquerda de quem olha, a imagem da insuficiência mitral um pouco maior. Mas a gente observa, e para um paciente que não parece ter uma restrição diastólica tão grande, isso de fato chama atenção, esse derrame pericárdio que a gente nota aqui. A perfusão desse paciente era rigorosamente normal. O problema surgiu para mim quando a gente foi ver as imagens de Realce tardio, porque as imagens de Realce tardio são muito pobres, são muito tênues. A gente observa tênues áreas de Realce tardio que não têm aquela distribuição característica da cardiomiopatia hipertrófica, né? Eu até vi que, não sei se o Paulo vai conseguir falar, mas eu queria, como ele visse a ressonância com Tuma, se ele pode fazer alguns comentários sobre estas séries de quantificação de água, se eles viram edema ou não. Eu acho, trazer aquelas imagens geralmente fica feio. Mas o que me chamou a atenção é isso, um paciente que teve elevação enzimática e que não tem áreas de Realce suficientemente extenso,
para justificar um dano miocárdico, que é como a gente costuma ver na cardiomiopatia hipertrófica. Claro que é um paciente absolutamente atípico, e o que quer que seja tenha acontecido aqui é atípico. Mas, de fato, me chama muita atenção tanto a presença desse derrame pericárdico, por mais discreto que ele seja, é isso que a gente vê aqui, ó, nessas regiões, né? E também essa falta de realce tardio acompanhada de elevação enzimática. Tem um pouco, como eu disse, de realce tardio nesse local, tem um pouco de realce tardio aqui no septo interventricular, e as imagens de edema, se o Paulo conseguir entrar e comentar, acho que pode ser interessante. Oi, doutor. Olá com todos. Espero que vocês estejam me escutando aí. Sim. Boa tarde com todos. Bom, aqui eu queria justamente, não sei se vocês podem frisar a imagem da ressonância aí, lembrar um pouquinho aí, mas é um caso muito interessante, obrigado também. E justamente a gente aprecia que quando tem esse realce muito mais tênue, que não consegue a gente documentar tão fácil nos casos de cardiopatia isquêmica, onde o realce brilha demais e até é bonito. É interessante que você aprenda esses casos. Nesse você fala que tem amiloidose. Em outros casos, quando tem um edema mais tênue, a gente dá mão do que a gente aprendeu sobre a fibrose intersticial. A gente percebe que tem uma de espessura que o realce que o visual não identificaria. Outros parâmetros muito antigos conseguem aferir, justamente avaliam que dentro da vascularidade existe algum conteúdo. Nesse caso, favorece dentro da espessura que seria justificado, caso o edema intersticial inflamatório, ou também o processo de miopatia. Então, o que a gente estava vendo é uma imagem um pouco mais colorida, o método que a gente consegue até quantificar o grau de edema não ficar grave por imagens normais em mapa T2. Então, a gente consegue assignar um número em específico. E quando a gente compara com valores normais, a gente tem um processo muito alto. Então, é justamente que a gente consegue não simplesmente avaliando uma imagem típica de realce tardio, mas consegue também fornecer informações de realce um pouquinho mais difuso, mais intersticial, que seria o fibrose intersticial. Paulo, O mapa T2 o som está meio ruim. Para fibrose intersticial. Paulo, o som está meio ruim, então eu vou perguntar umas coisas para você, você vai dizendo para a gente. Vocês viram edema, não? Vocês viram edema nesse caso? Pela quantificação do mapa T2, foi evidenciado edema sim. Em que região que ficava esse edema? Foi quantificado no septo. Perfeito. Mais ou menos naquela mesma região que a gente viu a área de realce tardio. Exatamente. Acho que, apesar do som, sua participação foi muito boa. Luciano, eu vi que o Luciano estava ligado até agora, acho que quando ele percebeu que ia perguntar para ele, desligou. Mas se você tiver em condições de falar, Luciano, você quer comentar alguma coisa? Boa tarde, vocês me ouvem, né? Doutor, eu não cheguei a olhar as imagens da ressonância, mas pela túnel era bem pronunciada, né, a hipertrofia, né, que a gente via, né, era a hipertrofia. Apesar de a gente ter feito a gente fez um protocolo TEP, a gente conseguiu gatear e conseguiu pegar pelo menos a diástole. Não, na verdade nem foi gateada, né, doutora? Esse paciente que estava com frequência cardíaca de 120, né? Mas chamava muita atenção essa hipertrofia, sim, e por isso foi que a gente sugeriu fazer a ressonância. Mas eu não vi a ressonância para poder comentá-la. Só para complementar, na ressonância dá para ver um SAM, né, perfeito ali, dá para ver o movimento anterior da válvula mitral. Dizer que ele é bastante variável, então quando a gente fez o eco, já o paciente estável, sem nenhuma queixa e tal, a gente já não tinha esse movimento anterior sistólico da mitral, é algo que varia muito, inclusive paciente que é sintomático, a gente tem que sempre pesquisar esses gradientes, e na hora do eco não tinha absolutamente nenhum paciente normal, né, nesse ponto. A ressonância deixou claro que é um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, né? No caso, você não acha que aquele movimento anterior sistólico, eu sei que não é patógeno único, assim, mas ele é muito significativo. Ele é né? muito significativo, a ressonância tende muito mais para a cardiomiopatia hipertrófica. O que chama atenção nesse caso é a falta do edema, a
presença do derrame pericárdico, perdão, desculpa, a falta do realce. Do realce. Para você corrigir. A presença do derrame pericárdico e o edema que o Paulo achou. Então, assim, isso pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica que teve um momento de necrose, fez um edema, liberou enzima? Pode. Mas não dá para descartar por aí que não seja um paciente que tenha toda a estrutura de uma cardiomiopatia hipertrófica que tenha tido uma pericardite, por exemplo, pós-Covid, alguma coisa que pode ter dado um quadro mais agudo para ele, e isso a gente não vai conseguir descartar. Essa eu acho que é a diferença nesse caso. Pode ter coexistido por algum momento, porque a função diastólica dele não é tão comprometida, né, Tito? E ele tem esse derrame pericárdico, não tem contratilidade tão reduzida, não tem realce, terceira vez que eu provo, né? Não tem realce, então acho que não dá para descartar que esse paciente possa ter uma cardiomiopatia hipertrófica e teve um comprometimento pelo Covid, uma pericardite, por exemplo. O MAPA-T1 poderia ter facilitado essa diferenciação de músculo e edema? Se tivesse não, o MAPA-T1... o MAPA-T2 facilitou, e foi isso que foi. O edema macroscópico não tem. O edema pelas imagens de T2 simples a gente não viu. Quando ele fez a análise do MAPA-T2 é que ele achou o edema no interstício. O MAPA-T não traria nenhum benefício nesse caso. Na cardiomiopatia hipertrófica, ele vai te ajudar nos casos em que você tem alguma dúvida diagnóstica com outras fenocópias de hipertrofia. Então, você está em Mas edema não? Não. Aí é o MAPA-T2 que ajuda. Ele tem edema, porque o MAPA-T2 mostrou que ele tem edema, e é edema intersticial. Não é aquele edema de um comprometimento maciço, que você tem como, sei lá, aquelas miocardites que evoluem para insuficiência cardíaca rápida, ou pós-síndrome coronária aguda, que seja com aquelas áreas de edema muito grandes. Esse é um edema intersticial. E, nesse caso, ele ajuda pouco a gente imaginar que possa ser uma extensão do comprometimento pericárdico para lá, ou que possa ser inicialmente um edema que ele teve por perda da... Então, assim, quando eu disse não para você, é que a ressonância fala muito que deve ter cardiomiopatia hipertrófica, não dá para excluir que o que ele teve não possa ter, por um período, coexistido duas situações. E o que você acha da ideia desse paciente ter Covid, ficou sempre taquicárdico, ele chegou aqui taquicárdico, em algum momento, antes da vinda dele, ele ter feito uma taquicardia maior, e aí teve o desbalanço entre oferta e consumo, e ele ter feito uma injúria miocárdica aguda, porque ele levou troponina, né, aguda, ter feito edema naquela região, e não ter sido numa extensão tão grande ou tão aguda que não houvesse tempo ainda para o realce tardio. É uma possibilidade, mas só que se ele tivesse... Aí não é tanto tempo, porque o realce tardio, depois de 2 horas de comprometimento, você tem. O que pode acontecer é que você não teve uma extensão de massa suficientemente grande, comprometida, para você perceber pelo realce tardio. Então, mas nesse caso, de novo, em que você tem elevação enzimática, que já se passaram mais de 2, 3 dias, né, do início do quadro, aliás, mais de 15, 20 dias do início do quadro, até ele se apresentar, a gente já deveria ter o realce tardio mostrando alguma coisa para nós. Então, não é uma cardiomiopatia hipertrófica daquelas que tem risco de arritmia aumentado, ou que tem 15% de que a gente já vai para o implante desfibrilador. O que, por essa ressonância, a gente pode ter, é que ele possa ser uma daquelas mutações, não espantaria que tivesse uma daquelas mutações sem grande poder, sem grande associação com a patologia, com manifestação de morte súbita, com manifestação clínica, e que, pelo edema que ele está atravessando agora, que ele teve um aumento mais significativo de hipertrofia, isso volta de 14 para, sei lá, 13, 12 milímetros daqui a um tempo, e ele evolui quieto apesar disso. Então, não seria de se espantar uma situação dessa. O estranho desse padrão, que tem um acometimento bem difuso, principalmente no septo, mas pode ser isso que o Dr. Ibrahim está falando, né? A gente faz um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, mas que o que trouxe ele ao pronto-socorro pode ter sido uma miocardite, por exemplo, e ele está em remissão da miocardite, com algumas alterações ainda, né? Mas que já em melhora. Então, em resumo, é um paciente portador de miocárdia hipertrófica que não parece ser das mais graves, ele não tem fibrose, ele não tem um gradiente importante, não tem gradiente, mas ele foi submetido a uma série de circunstâncias ruins, né, para o coração. Ele passou no Covid, ficou com alteração pulmonar, uma certa hipóxia, taquicardia sinusal. Ele chegou aqui com frequência 120, que é tudo que a gente procura evitar no hipertrófico. Isso pode ter feito uma injúria aguda
nesse paciente. Então, seria meu diagnóstico final, seria essa minha impressão que eu fiquei desse caso. Não sei se todos, o Ibrahim concorda comigo. Agora, o doutor... termina o caso, então, por favor, doutor Leonardo. Só voltando aqui para a apresentação. Bom, como conclusão, o paciente retornou ao ambulatório na última sexta-feira. O paciente compareceu à consulta referindo melhora dos sintomas de palpitação, queixando-se apenas de dispneia aos grandes esforços que pode ser secundário àquele comprometimento pulmonar que o doutor Ibrahim comentou. Foi ajustada a dose do atenolol, ele saiu da internação com 25 mg de atenolol, foi suspenso losartana e hidroclorotiazida e iniciado clortalidona. Solicitado painel genético para hipertrófica e iniciará a investigação de familiares. Doutora, eu só queria fazer uma ponderação que o eco foi feito no dia dessa avaliação. O paciente tinha melhora dos sintomas e a ressonância foi feita antes. Então, bom, a presença de um SAM e a ausência dele agora pode justificar toda a fisiopatologia que a gente está discutindo aqui. Bem interessante. Eu fiquei aqui pensando que se fosse um paciente que a gente estivesse investigando bem mal, ele chegasse no PS, daria um beta-bloqueador para a frequência elevada dele, não teria feito nenhum mal para o paciente, né? Toda a investigação não foi tão útil assim. Ok, vamos então continuar. Bom, boa tarde, eu sou o Gabriel. Vou fazer uma rápida revisão sobre elevação de troponina no setor de emergência, que foi igual a gente comentou, foi um dos pilares que seguiu toda essa investigação inicial do quadro, aquela elevação de troponina que o paciente apresentava. Bom, como a gente sabe, hoje em dia está mais disponível a troponina ultrassensível, que ela é capaz de detectar valores menores em relação à troponina sensível. Ela vê valores em nanograma por litro. Em relação à troponina sensível, que vê um valor, que ela consegue ver algum valor positivo em 20% a 50% da população, os kits ultrassensíveis detectam entre 50% a 95% da população algum valor de troponina. As vantagens delas são descartar um infarto mais precocemente, bem como o contrário, como confirmar mais precocemente um quadro de infarto, e também consegue detectar infartos de menor extensão. As desvantagens foi igual o quadro apresentou, muitas causas aumentam a troponina, então fica naquela dúvida, toda a troponina é infarto, não é? Que é o que a gente vai discutir agora. A gente tem duas opções disponíveis entre os kits, seria a troponina T ou a troponina I. A troponina I seria mais adequada porque a troponina T tem outras condições que podem aumentar. Por exemplo, doenças musculares podem ter algum grau de aumento de troponina T, bem como pacientes doentes renais crônicos têm uma depuração um pouco mais lenta da troponina T. Pode dar algum grau de divergência aí nos pacientes. Como a doutora Edileide já pontuou, como tem muitas causas de aumento de troponina, a gente estudou o termo injúria miocárdica, que é definida como qualquer valor de troponina ultrassensível acima do percentil 99, em que essa injúria pode ser aguda ou crônica. Na aguda, ela tem uma elevação ou queda desses valores, além da variação biológica, que eu vou explicar, e a crônica, em que esses valores são persistentemente elevados. Independentemente se é agudo ou crônico, está ligado a piores desfechos clínicos a longo prazo. Aqui é um quadro que a gente consegue explicar basicamente todas as causas de aumento de troponina. Inicialmente, na ausência na presença de injúria miocárdica, uma série de condições devem ser sempre lembradas. Por exemplo, hipoxemia, paciente com anemia, paciente com choque séptico, paciente com doença renal crônica, insuficiência cardíaca descompensada, cardiomiopatia hipertrófica, taquicardias no contexto de pronto-socorro, são todas causas que aumentam troponina no contexto agudo e ou crônico, em que nem todas elas são realmente infarto. Aqui a gente consegue ver o porquê que eles colocaram o percentil 99. Porque uma parcela da população em condições estáveis tem algum grau de troponina elevada, seja um paciente com angina estável, uma insuficiência cardíaca crônica, cardiomiopatia hipertrófica, são condições que têm um aumento basal de troponina. Mas em condições que um aumento acima do percentil 99 leva a gente a pensar em muito mais causas, em que quanto maior o valor da troponina, a gente tem um valor preditivo positivo mais alto, tanto para infarto quanto para miocardite.
Exatamente por isso que, em 2018, foi lançada a 4ª definição universal de infarto, para poder diferenciar melhor os quadros, em que se define uma infarto como uma injúria miocárdica aguda, com uma ascensão ou descenso de troponina ultrassensível, com pelo menos um valor acima do percentil 99, somado a algum dos critérios clínicos. Alguns critérios seguintes, por exemplo, sintomas agudos de isquemia, paciente com dor torácica no contexto de pronto-socorro, alguma alteração nova no eletrocardiograma, o surgimento de novas ondas Q patológica no eletro, alteração nos exames de imagem, com uma perda de uma parede viável ou uma anormalidade segmentar nova com um padrão consistente de isquemia, ou uma trombose coronariana evidenciada no cateterismo ou pela autópsia. Ela também coloca os 5 tipos de infarto. O tipo 1, o paciente teve relacionado a algum evento coronariano, como placa ou como ruptura de placa ou erosão, fissura ou dissecção. O tipo 2, quando tem um desbalanço entre oferta e procura. O tipo 3, relacionado à morte súbita. O tipo 4, relacionado a procedimentos percutâneos. E o tipo 5, relacionado à cirurgia de revascularização do miocárdio. Ainda na diretriz, a gente tem esse gráfico que ajuda a gente a diferenciar os pacientes com uma injúria miocárdica crônica da injúria miocárdica aguda, em que nos quadros agudos a gente espera uma ascensão muito mais rápida, com algum descenso lento. Aí que entra a importância da gente repetir os kits de troponina, em que a gente consegue observar nessa linha mais pontilhada, pacientes com uma injúria mais crônica, os valores não têm muita alteração com o passar do tempo. Por isso a necessidade da gente repetir esse exame num contexto de emergência. Falando já então que a gente tem que repetir, quanto tempo que a gente tem que repetir? Aí varia muito, porque depende de cada kit que a gente tem disponível. A gente tem uma série de kits disponíveis, cada hospital tem o seu. Então, por isso que é importante você conhecer o hospital que você trabalha para saber o kit que você vai usar. A gente tem kit de 0 e 1 hora, 0 e 2 horas, 0, 3 e 6 horas. É muito variável isso, dependendo do hospital que você está. Ainda a diretriz fala para a gente nem sempre, obrigatoriamente, precisava pedir essa segunda amostra. Por exemplo, no contexto de um paciente com uma dor torácica maior que 3, 6 horas, e com uma troponina negativa, você poderia considerar como negativa e dar alta para o paciente. Bem como um valor acima do valor, 10 vezes do valor superior na normalidade, tem um alto valor para infarto. Só que isso ele coloca como muito discutível depois do advento das troponinas ultrassensíveis. O que é importante também é a variação entre os exames, porque a gente espera uma variação entre 50% a 60% dos valores entre duas medidas isoladas. Porém, quando o primeiro valor é acima do percentil 99, esse valor cai para apenas 20%. Então, variações acima de 20%, num quadro maior que 90, num percentil 99, a gente caracteriza assim o paciente com uma injúria miocárdica aguda, não necessariamente infarto, igual a gente já explicou previamente. Para contextualizar, então, o nosso paciente. Era um paciente com ausência de dor torácica, ele tinha palpitações, ele tinha dispneia, a tropa ultrassensível da entrada 135, foi para 87 e depois 90. Muito poderia pensar que ele tinha um quadro de um infarto tipo 2 na evidência daquele quadro. Porém, a gente sabe que não, porque, igual a gente falou da quinta diretriz, ele não teve a clínica sugestiva disso. Então, a gente pensa mais que o paciente realmente estava em evidência de uma injúria miocárdica crônica pelas condições que a gente abordou previamente. Para a gente finalizar, então, é só um esquema em que no quadro superior a gente definiu que o paciente tem uma injúria miocárdica, tem uma elevação de troponina acima do percentil 99. É importante ver qual que é o padrão disso. Teve um aumento ou uma queda de troponina, que a gente caracteriza como uma injúria miocárdica aguda. A gente vai ver na história clínica qual que é, se tem sugestiva de dor torácica e como ver, além da dor, alterações de eletro, tudo que a gente falou da quarta diretriz. Se tem sinais de isquemia presente, eu penso nos 5 tipos de infarto e vou tratar de acordo com aquela causa. Não, a gente não viu nenhum sinal de isquemia por esses exames que a gente viu. A gente pensa nas causas de injúria miocárdica aguda e crônica, cardíacas ou não. Aí entra no contexto de insuficiência cardíaca descompensada, tromboembolismo pulmonar, miocardite, dissecção de aorta, hipertensão, taquiarritmias,
AVC, Takotsubo, como não cardíacos, como a gente já falou, anemia, sepse, hipotensão, cirurgias gerais. E se a gente repetiu esse exame e estiver estável, você pensa mais em coisas mais crônicas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca com contexto crônico, cardiomiopatia hipertrófica, doenças infiltrativas, doenças valvares e outras coisas, até coisas não cardíacas que podem aumentar cronicamente. Por exemplo, doença renal crônica, diabetes compensado ou até hipertensão pulmonar. Aí você maneja o paciente de acordo. Excelente. Obrigada, doutor Gabriel. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, na sua opinião, nosso paciente teve uma injúria miocárdica aguda, não crônica. Ele teve uma aguda porque ele teve uma elevação súbita e depois ele persistiu com níveis mais altos, persistentemente. Ele fez curvou, né? E a gente vê isso no ambulatório. Todos os nossos pacientes hipertróficos vivem com injúria crônica. A dose da troponina deles está sempre elevada, assim como os pacientes com insuficiência cardíaca também vivem com essa situação cronicamente. E qualquer situação ou outra que aconteça, como frequência cardíaca alta, tudo mais, eles vão ter uma injúria aguda em cima dessa injúria crônica, por isso que eles vão colecionando fibrose ao longo do tempo. Quer fazer algum comentário, Mário? Não, eu acho que essa explanação, um comentário a mais que eu poderia dizer é que dentro dessa explanação ficou claro que a fisiopatologia do processo, a fase evolutiva da doença, ou seja, ele chegou na fase mais inflamada, melhorou ao longo do tempo, não vimos mais SAM, provavelmente regrediu a hipertrofia que ele tinha, encontramos evidência de lesão, vemos a curva de Trop e que agora ele não fechou bem o diagnóstico de infarto, mas vemos a fisiopatologia da doença. Teve lesão, virou um discreto realce tardio hoje. No futuro, isso pode evoluir com vários realces tardios e a gente vai encontrar um padrão típico mais na frente. Eu só tenho uma dúvida se a gente pode dizer que esse paciente teve inflamação. Ele pode ter uma desproporção fibra-vaso e ter feito uma injúria por conta dessa desproporção sem inflamação, como também pode ter inflamado, sim. Até o derrame pericárdio pode ter ajudado para fazer o diagnóstico de inflamação. O que você acha, André? Eu acho que ele teve inflamação. Eu não sei se ela foi causa ou consequência. O que eu não consigo matar é que ele tenha tido um processo inflamatório que levou à injúria, ou se é pela fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica que ele teve uma inflamação como consequência da cardiomiopatia hipertrófica, que levou à injúria. Essas mudanças dinâmicas, num paciente que teve tudo isso de Covid, como a gente viu muita coisa acontecer no Covid, não permitem que eu diga que não aconteceu um processo inflamatório que interferiu um pouquinho com a história natural, com a evolução, e agora posso estar regredindo, até explica em parte essa melhora dele, até pela regressão que a gente espera ter regredido o quadro pulmonar. Deixa eu só defender a minha hipótese de não inflamação, é o fato de a gente não ter os critérios de Lake-Louise para inflamação. Se teve edema, ele pode ter sido a inflamação, porque o mecanismo de lesão miocárdica é esse. Né? Mas se tem injúria, você tem inflamação. Então, é por isso que o edema aparece. Uma inflamação não secundária, é que a inflamação... não isso. a miocardite. Foi isso que eu quis dizer. Não dá para dizer que não tenha tido ou que tenha tido só como consequência do processo evolutivo da hipertrófia. Compreendi. Sendo inflamação, a gente esperaria ter o edema mais o realce tardio, né? O edema... Você pode ter só edema, não é necessário que você tenha realce tardio. O que vai acontecer, aí entra o comentário da Ioná, é você ter mudança do realce do mapa T1 nativo depois, não na hora do edema. Daqui 1 mês, 2, se a gente fizer, ele pode não continuar sem realce, mas aí a gente vai medir o mapa T1, vai medir o T1 nativo até o espaço extracelular, e isso aumentou essa raiva. Então, realmente, aconteceu alguma coisa que perpetuou para lá. Mas não necessariamente inflamação. Veja, se ele fez, por exemplo, uma desproporção fibra-vaso e ele fez uma injúria miocárdica aguda, então, não, o que eu ele vai aumentar a fibrose também. O mecanismo de agressão sempre é inflamatório. A causa pode ter sido uma inflamação sensulato, que foi para lá, ou o mecanismo de progressão de doença, mas por isso que você não consegue distinguir necessariamente, por exemplo, quando tem aumento, tudo tem um nativo do espaço extracelular, você não consegue, a não ser em algumas doenças específicas, dizer essa doença ou aquela. Como o mecanismo final de agressão é o mesmo, a impressão que eles deixam é a mesma também. É difícil dizer que o Covid passeou pelo coração, essa é a questão, né? Se o Covid esteve lá ou se a frequência cardíaca alta, a infecção... O que mais me faz pensar que possa ter chegado ainda é, eu confesso, o derrame pericárdico. Porque o derrame pericárdico não se encaixa em nada disso que a gente está falando. Porque aí ele não se encaixa na história natural da hipertrófica, não tem disfunção diastólica suficientemente grande para isso, e é uma complicação
bem mais frequente que a miocardite foi a pericardite oligosintomática em pacientes pós-Covid. Então, por isso que eu acho que algum grau dessas coisas que aconteceu se deve àquilo que está ali. Esse derrame que não está encaixando com o resto da história. Comentários dos participantes, por favor. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Tiago? Faça aquela frase que você falou para mim antes, a história do valor da troponina é maior, hein? Pois é, doutora, a gente estava conversando justamente sobre a incerteza frente a um quadro de troponina elevada sem ter um contexto clínico apropriado, né? Então, a gente pode valorizar uma troponina negativa, né? A gente sabe que o paciente não está infartando. Agora, uma troponina positiva pode ter diversos significados, com a ressalva de que quanto maior esse valor, e dentro de um contexto clínico, a gente já consegue conferir uma maior especificidade para o diagnóstico também, mas que de forma isolada ela tem um valor preditivo positivo maior, né? Por ser bastante sensível. Perfeito. Os biomarcadores sempre nos decepcionam, né? Mas quando não estão presentes, eles ajudam em alguma coisa. Algum comentário? Doutor Gabriel, doutor Tito, doutor Maico, então... Doutora Edileide? Doutor Fernando, sim. É o Roberto Tuma, tudo bem? É o Roberto Tuma, que bom, obrigada por sua participação. Já tinha sido citar, ele estava esperando a discussão chegar nesse momento. Fala, Roberto. Eu ouvi, doutor, mas eu estava esperando o Paulo calcular esse mapa e eu não quis entrar na fogueira naquele momento. Mas foram perfeitas ponderações que foram feitas, realmente analisando naquele primeiro momento as imagens da ressonância, nos chamou muito a atenção a hipertrofia septal, com o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. E o que eu queria acrescentar é só que a gente ainda não sabe muito bem como funciona o acometimento do Covid na miocardite pós-Covid, né? Tem um trabalho que chegou a 78% de acometimento cardíaco nesses pacientes. Então a gente não sabe bem, nesse período pós-Covid, até quanto tempo esse mapa T2 pode ficar aumentado. Isso é o que gera mais um questionamento ainda nesse caso. Perfeito. Seria interessante, a gente teria que repetir ressonância para a gente saber quanto dura esse tempo de edema, mas a gente nem sabe se foi miocardite mesmo, né? E não foram feitos estudos sequenciais nesses pacientes com Covid para saber quando regride. Agora, o Tito fez um comentário interessante que acho que vale a pena fazer no microfone. Essa parte do edema, para mim, no caso, realmente, depois que o Dr. Ibrahim comentou, me parece assim que é um caso de uma hipertrófica. Se fosse, digamos, para chutar ou para aventar a hipótese mais provável, eu acho que ele teve um quadro de miocardite com Covid, com esse edema pericárdico, e a gente acabou fazendo um diagnóstico de hipertrófica. Mas uma coisa interessante em relação ao edema miocárdico, a gente teve uma preocupação mundial em relação à atividade física, então os atletas profissionais, quando é que eles poderiam voltar após um Covid. E tem alguns artigos, alguns trabalhos mostrando 20 dias, 30 dias, mas que até 30, 40 dias a gente ainda encontra edema miocárdico nos pacientes que sabidamente, não é o caso, mas que sabidamente tiveram acometimento do Covid, uma miocardite aventada, causada pelo Covid, e que 30, 40 dias depois ainda se tinha esse edema. E fica essa dúvida se poderia voltar à atividade física, não poderia, se ainda tem inflamação realmente significativa. Então, um quadro, digamos assim, ainda a esclarecer, né? Talvez a gente repetindo o eco, por exemplo, daqui a uns 3 meses, a gente possa ver que o strain tenha melhorado nessas outras áreas, fica só da hipertrófica, aumenta um pouquinho a nossa chance. Talvez o atleta ensine para nós como é que esse edema do pós-Covid se comporta. Perfeito. Ainda temos muito a aprender, né, ao longo do tempo. Ok, então, por favor, doutor Ibrahim. Olha, eu quero encerrar mesmo, porque às vezes a gente vai ficando mais velho, quer dizer, eu já não estou ficando mais velho, eu já fiquei velho, mas aí a gente fica meio pessimista. Mas quando a gente vê a qualidade da discussão feita pelas pessoas jovens, como a apresentação do caso, essa revisão que você fez, as discussões que foi assim, de um nível tão alto que a gente sai mais esperançoso. Esse é outro motivo que eu gosto muito dessa reunião. Ao Escolar, eu queria agradecer de novo. Escolar, você não pode faltar, você é um membro honorário master já. Muito obrigado pelos comentários, pela presença. O Paul também dá bastante esperança para essa ala jovem, que também, onde eu coloco o Tuma, que não um garoto. E retorno para você, que também é uma garota. Eu sou uma garota. Gente, obrigada, doutor Ibrahim, pelo garoto que estou longe de ser. Agradeço a presença de todos, agradeço demais o Fernando, como sempre, nosso
nosso consultor à distância, né? Antes era mais distante do que agora, que ele agora já está de volta ao Brasil, não é, Fernando? Não, eu sigo aqui, congelando. Ah, você está no Hoje... Canadá. Eu tinha a impressão que você tinha voltado já. Não, eu volto em julho só. Ah, então está lá no Canadá. Está muito frio Você por vai aí. voltar para trazer o frio, né? Você volta em julho para trazer o frio para cá. Ontem a gente estava com menos 17 aqui, então menos estamos congelando. 17. Nossa, super obrigada pela sua participação, Fernando, mesmo. Obrigada, doutor Maico. Obrigada a todos e um bom dia.